Sim, é o que está no título. Já há um tempo eu tenho ficado muito receoso em interagir com as pessoas. Voltando para o cenário antigo, vamos lá. A gente pode dizer que foi desde 2015, 2016, as questões políticas no nosso país exacerbaram muito os ânimos de todo mundo, com as coisas tomando um nível meio catastrófico a partir de 2018, a partir de 2019. Ou você era do time A ou você era do time B. E toda essa questão de políticas e direitos e pensamentos se tornou uma coisa muito calorosa no coração das pessoas. E as pessoas, para defender seus pontos de vista, assumiram a atitude de começar a brigar umas com as outras. E isso parece que se tornou uma rotina na internet, as pessoas brigando para defender seus pontos de vista. As pessoas não conseguem mais discordar, entender que as pessoas que discordam da outra pessoa discorda dela e não tem muito o que fazer. As pessoas têm que brigar, têm que apontar o dedo, têm que atacar ou deixar de falar com as pessoas por causa disso. Esse tipo de situação me faz um mal desgraçado. Eu posso exemplificar toda essa situação com uma coisa que aconteceu esse ano, que foi a questão do jogo do Harry Potter Hogwarts Legacy. Sim, o que a J.K. Rowling está fazendo é errado. Mas também tem o lado das pessoas que têm um apreço grande pela franquia e queriam jogar o jogo para viver emoções e tal. E tem aquele grupo que, por causa das coisas que a J.K. Rowling anda fazendo, tá deixando de gostar de Harry Potter, tá deixando de consumir Harry Potter por causa da J.K. Rowling. Tudo bem. Se a pessoa quiser deixar de consumir Harry Potter por causa da J.K. Rowling, tá no direito dela. Não concordo, mas tá no direito dela. Ainda assim, é uma decisão dela. A questão é, as pessoas que decidiram jogar o jogo por N razões começaram a ser atacadas na internet. Um erro não justifica o outro. Os erros da J.K. Rowling não justificam o erro das pessoas estarem atacando quem jogou o jogo. Não dá para taxar todo mundo que jogou o jogo de transfóbico imediatamente. As coisas são um pouquinho diferentes. Só que para muitas pessoas não fazer o que eu penso de uma determinada forma, e se a pessoa faz diferente daquilo, ela está totalmente errada. Eu admito que por vezes eu também penso assim, só que eu guardo esse tipo de reação para mim. Eu sei que compartilhar isso na internet, na vida, não vai fazer bem a ninguém. Então eu guardo esses meus pensamentos um pouco mais radicais para mim, e quando eu vou me posicionar, eu tento ter uma postura mais moderada, mais conciliadora. Porque eu sei que esses tipos de pensamento mais radicais não contribuem com nada. Aconteceu no final do ano passado, pouco depois das eleições, que eu postei alguma coisa no Twitter a respeito de não poder dizer se o Lula era inocente ou não, que a gente nunca saberia por causa de tudo que aconteceu ao redor do julgamento dele. Outra pessoa veio dizer para mim que dava sim, que ele era inocente, como os julgamentos tinham sido anulados, ele era inocente pela Constituição, ele podia ser considerado uma pessoa inocente. Eu disse que moralmente ele não podia ser considerado uma pessoa inocente, porque a gente nunca saberia. E essa mesma pessoa disse: é, moral muda de pessoa para pessoa. A Constituição está dizendo que ele é inocente. Eu falei, ok, não penso dessa forma, mas o positivo aqui é que nós conseguimos cada um defender o seu lado e a gente não brigou por causa disso. A gente não foi pra treta. Eu não concordo, não acho que porque a Constituição está dizendo isso que eu deva ter no meu íntimo que ele é inocente, eu não posso acusar ele publicamente de nada, porque a Constituição diz isso, mas eu não posso no meu íntimo acreditar que ele é inocente. Ele acredita que porque a Constituição está dizendo, porque os julgamentos foram anulados e como inocente até que se prove o contrário, então o Lula é inocente. Ele pensa dessa forma, eu penso diferente, e nós passamos a nos seguir mutuamente no Twitter. Já até trocamos algumas outras mensagens e não brigamos. Essa é uma postura boa. Isso é legal. Só que tá muito difícil das pessoas fazerem isso ultimamente. E isso me consome de um jeito. Eu tô gravando esse vídeo na segunda, ontem foi Dia dos Pais e nós fizemos um churrasquinho lá em casa. E eu sei algumas pessoas que estavam ali pensam sobre determinadas coisas. Então, quando determinados assuntos iam começar, eu já ficava tenso de antemão, porque eu sei que eu pensava, eu sei que aquela pessoa X não vai gostar disso, aquela outra pessoa não vai gostar disso,
E eu, por mais que as coisas tenham ficado bem, ninguém tenha brigado, discutido por nada, mas eu ainda fico naquela, como que essa pessoa vai digerir isso dentro dela? Será que ela aceita? Será que ela concorda? Será que ela ficou com raiva? E esse tipo de situação tá me consumindo bastante. Vou ser bastante sincero, eu já levei isso para terapia, mas é uma coisa que tem me consumido bastante. Tem determinados lugares que eu frequento com meu pai que eu fiz alguns comentários a respeito de política nas eleições do ano passado e essas pessoas assumiram exatamente que eu tô de um lado da balança, quando eu não tô de nenhum lado da balança. Vocês devem ter visto aqui no canal e nas minhas redes sociais que eu tenho deixado de falar de política, porque quando eu comecei a falar de política no começo do ano, surgiram algumas pessoas com algumas ideias bastante problemáticas, com as quais você não tem muito como argumentar também, porque essas pessoas também não estão dispostas a argumentar. Elas assumiram que são as donas da verdade, que as loucuras que elas defendem são o ideal. E quando você tenta botar um pouco de luz, na verdade você não tem nem como argumentar com essas pessoas, porque essas pessoas literalmente disseram que por você não concordar com elas, e elas estarem falando com você, elas estão jogando pérolas aos porcos. Tá muito complicado falar sobre determinadas coisas. Ultimamente eu tenho me poupado a respeito disso, porque tem certos estresses que eu não tô disposto a passar. Então, no geral, eu tenho ficado com muito medo de conversar com as pessoas em determinados assuntos, para saber se vai acontecer alguma briga, alguma discussão. Por exemplo, lá em casa, né, existem conversas políticas, eu só fico quieto, porque não é uma seara que eu quero entrar. Porque eu tenho um pensamento um pouco diferente sobre algumas pessoas, em relação a algumas pessoas lá de casa, então eu só não dou nem opinião para um lado nem para o outro. Eu não quero arranjar confusão. E não quero ficar estressado imaginando como as pessoas estão recebendo aquilo que eu falei. Então, tem certos assuntos que eu não entro mais. E confesso que essa nova realidade é uma realidade um pouco complicada, onde as pessoas estão brigando por tudo. Eu não sirvo para lidar com brigas, com desentendimentos. Eu não lido nada bem com esse tipo de situação. Na minha concepção, as pessoas, mesmo pensando diferentes, as pessoas deviam dar um jeito de se entender ou de pelo menos se tolerar, mas parece que isso não tem acontecido. É um mundo que está ficando bastante complicado. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, me segue nas redes sociais. Desculpa pelo desabafo, mas eu precisava gravar esse vídeo. E se você quiser dar aquela forcinha pro canal, faz as suas compras através do link da Amazon, que vai estar aí na descrição, que você me ajuda bastante, sem gastar nada, mas por isso, muito obrigado e falou.